Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do FitoCast. E o tema de hoje é PBE, né, que é prática baseada em evidência. Vamos falar também um pouquinho dessa relação do PBE com a fisioterapia. Bom, o PBE, de forma geral, é uma abordagem que utiliza dados e evidências científicas para tomar decisões informadas e eficazes. Isso significa que pode usar pesquisas estatísticas para decidir a melhor abordagem de um paciente. A gente sabe que na fisioterapia, existem muitas abordagens, né, muitos tratamentos. Por isso também que existem várias áreas da fisioterapia. Só que será que essas abordagens são eficientes em todos os casos? Será que elas se aplicam, né, a todos os pacientes? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas conhecem a quiropraxia, né? E a quiropraxia, embora não seja algo exclusivo dos fisioterapeutas, a gente vê que muitos fisioterapeutas utilizam a quiropraxia. Mas ela carece de pesquisas que comprovem a sua eficácia. A PBE também ajuda a utilizar os recursos de saúde de maneira eficiente, mas é importante salientar que também possui seus desafios. Precisa do esforço constante do profissional para se manter atualizado e integrá-las com as preferências do paciente. Exatamente. E agora nós vamos passar aqui um bloco para vocês, né? Que a gente decidiu entrevistar pessoas que são leigas, né, de fato, para saber se elas entendem o que é PBE ou o que elas acham assim, importante, né, na fisioterapia. Também vamos ter um dos entrevistados é um professor, né, que ele é um professor formado em Educação Física e Nutrição e ele vai falar um pouquinho, né, sobre PBE e como ele aborda o PBE no seu dia a dia. Oi, não me cursam. Caroline, enfermagem. Me diz como é que você escolheria um profissional de fisioterapia para te atender? Assim, pelas redes sociais dele, pelo trabalho que eu posso saber que ele está tendo. Então, assim, Procurei de certificado, alguma coisa? certificado, procurei ver pela internet, a especialização dele e tal. Você acha o melhor meio a internet para achar um profissional de qualidade atualmente? Sim. Muito obrigada. Bom dia. Qual é o seu nome, curso? Bom dia, Sara. E eu faço curso de enfermagem. Pronto, Sara. Me responde atualmente, como é que você escolheria um profissional de fisioterapia no mercado? Bom, pra mim tem que ser um profissional que saiba conversar com o paciente, dialogar direitinho com o paciente, competente e que dê atenção pro paciente. E como você escolheria ele? Por redes sociais, indicação, procuraria em algum site? Indicação por rede social. Rede social? Obrigada. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Fabrício. E aí, galera do estúdio? Tô com Oscar Barbosa. E Você tá com o John. Pronto. Eu vou fazer a pergunta para ele sobre... gostaria de saber se vocês sabem o que é PBE, sobre relacionado à fisioterapia. Não. Pronto, tem a ver com o cotidiano de vocês também. Vocês já fizeram fisioterapia? Ou conhece alguém que fez? Conheço. Conhece, Também. né? Mesmo caso. Pronto. O PBE é a prática baseada em evidências. Vocês me falaram antes da entrevista que gostavam de futebol, né? Isso. Pronto. Vocês sabem o que é LCA? Não. LCA? Ligamento cruzado anterior. Isso, ligamento cruzado anterior. O tempo de recuperação é de 6 a 8 meses. Mas depende do atleta e tudo mais. Então a prática baseada em evidências é referente a isso. Então, quando você me falou que conhece alguém que fez fisioterapia, como foi a experiência, como foi o tratamento e tudo mais? Bastante delicado, porque o ligamento cruzado anterior, ele é um nervo do joelho, né? Eu não sei te explicar o certo, mas que é muito delicado. Então, se você não cuida, se você não fortalece e se você não tem o repouso correto, isso aí te leva para o resto da sua vida, essas dores, que é a famosa dor no joelho. Isso, exatamente. Você está basicamente certo, porque geralmente o LCA é uma cirurgia delicada. Então ela reconstitui os ligamentos do joelho, no caso, né? Isso. Então, para atletas de alto nível, a recomendação de volta é de 6 a 8 meses. Antigamente era 6 meses.
porque os atletas se recuperavam e tudo mais, mas com os estudos baseados nas evidências científicas, os atletas agora voltam com 8 meses. Dependendo da fisiologia do atleta, eles voltam entre 7 a 8 meses ali, baseado na fisiologia daquele atleta. Cada atleta tem seu perfil, vamos dizer assim, né? Falando a grosso modo. E você, Oscar, tem alguma dúvida sobre PBE? Já fez fisioterapia? Não. Não, é uma área que eu já estudei assim, eu sou bem leigo em relação a isso, tá? Nunca fui assim voltado para essa área, mais assim administrativo mesmo. Mas é uma área bonita, digamos assim, né? Certeza. Então é isso, galera do estúdio. Bom dia, estamos aqui hoje com o professor Anderson. Ele é graduado já em Educação Física e Nutrição. E a gente vai estar querendo saber um pouco mais dele sobre o que o senhor acha sobre as práticas baseadas em evidências, tanto na fisioterapia como em qualquer área da saúde. Pronto. Quando a gente fala em prática baseada em evidência, eu entendo que é o ensino moderno, né? Ou seja, que é aquilo que a gente precisa aplicar. A gente precisa sair da teoria e literalmente ir para a prática. Então, ou seja, quando eu pego casos clínicos, quando eu pego estudos de caso, quando eu crio situações, problemas, eu estou trabalhando em prática baseada em evidência. Ou seja, aquilo que está acontecendo de verdade, eu trazer para a sala de aula e discutir. Como a gente fala várias vezes, inclusive aqui na disciplina, nós temos situações que elas não estão nos livros, que elas não estão nos artigos, e são coisas que acontecem pontualmente e que eu preciso tentar buscar uma resposta, que eu preciso buscar o que está acontecendo, por que aquele dado, aquela resposta, aquele número aconteceu. E com isso eu trato o meu paciente de maneira muito mais humanizada. Ou seja, ele chega no consultório de vocês, ele chega na clínica de vocês lá na fisioterapia com um problema de uma reabilitação cardíaca, por exemplo. E eu vou tratar sim a reabilitação cardíaca, mas eu preciso analisar, avaliar se esse paciente não tem outros problemas. Por exemplo, ele pode ter um problema no joelho, na articulação, de mobilidade, uma distrofia muscular. São outras questões que não estão voltadas para o problema cardíaco dele, mas que eu também preciso tratar. Eu preciso enxergar o indivíduo como um todo e a saúde dele de maneira global. Podemos perceber com o vídeo que nem todos sabem o que é PBE, mesmo estando na área da saúde. Por isso, devemos disseminar essa ideia. E mesmo o PBE sendo algo extremamente importante, a gente também precisa salientar que não é porque existem dados, não é porque existe pesquisa, que aquilo automaticamente se torna um fato, né? Qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa e pode coletar dados. Isso não torna aquilo verdade, isso não torna aquilo um fato. Então também é importante verificar a veracidade, verificar qual foi o órgão que produziu, né, essa pesquisa, verificar a quantidade de pessoas que fizeram, né, esse relatório. Quanto à aplicação do PBE na fisioterapia, vou deixar aqui para vocês, né, uma indicação de um site que a gente encontrou, que o nome dele é Pedro, que é uma organização sem fins lucrativos que busca implementar na fisioterapia o acesso à evidência científica. Ele compila, assim, os melhores, né, resultados que realmente são confiáveis para que seja de fácil acesso à comunidade fisioterapeuta. Dentre elas, achamos interessante uma pesquisa feita em indivíduos que passam por uma artroplastia total do joelho. Foi concluído que pacientes adultos não recebem benefícios quando a fisioterapia no ambiente hospitalar, sendo a melhor fisioterapia domiciliar, sendo a reabilitação hospitalar contraindicada para eles. Né, essa pesquisa mostra que quando um paciente acaba de passar pela cirurgia de artroplastia total de joelho, que é uma cirurgia onde o complexo articular do joelho é substituído por peças metálicas, né? Não é muito indicado fazer a fisioterapia logo após, né? O melhor mesmo é que espere que o paciente esteja num ambiente domiciliar, né? Que foi reparado que nessa pesquisa eles tiveram um aumento de força muito maior do que quando a fisioterapia foi realizada no ambiente hospitalar pós-cirúrgico. Né? Então é melhor que espere ele estar em casa para poder fazer a fisioterapia. Ele vai conseguir ter melhor amplitude, melhor força muscular, um melhor desempenho geral. Também trouxemos aqui a visão de outras pessoas da nossa equipe, né? Eles também vão salientar novamente o que é PBE, né? Vão trazer outros pontos que também são importantes. E vamos começar definindo o que é a PBE. Eu vou pedir para a fisioterapeuta especializada em oncologia
Diane vai estar explicando para a gente. Então, a prática baseada em evidências é basicamente o uso consciente e criterioso de evidências atuais na tomada de decisões sobre o cuidado do paciente individual, integrando os valores do paciente, as experiências clínicas e as pesquisas atuais. Agora, eu gostaria de saber um pouco sobre a área de cada uma delas, né? Estamos aqui com a fisioterapeuta pediátrica Emily, com a fisioterapeuta da área trabalhista Laís e com Ienata da área de hidroterapia. E aí, elas vão explicar para a gente, né, contar algumas curiosidades das áreas delas, para que a gente venha conhecer um pouquinho mais. Então, falando da área oncológica, é notável que o direcionamento atualmente é bem reduzido, apesar da comunidade científica tentar ao máximo integrar as pessoas, os pacientes, né, sobreviventes, independente do período de tratamento, para a fisioterapia. E a prática baseada em evidência é justamente a importância do fisioterapeuta individualizar seus protocolos, as necessidades de cada paciente, proporcionando um tratamento melhor. Agora um pouco sobre a hidroterapia ou a terapia aquática. Ela utiliza a água para exercícios terapêuticos, fornecendo benefícios como redução da dor e melhoria da mobilidade. Integrar essa área na prática da PBE significa utilizar estudos científicos de alta qualidade, experiências clínicas de profissionais adequados e preferências do paciente para garantir o melhor tratamento eficaz. Então, a fisioterapia no trabalho vai estar relacionada com cuidados, né, dos operadores que sofrem por lesão repetitiva ou por distúrbios osteomusculares. Então, vimos que, né, a mesa mal posicionada, o monitor mal posicionado pode gerar uma disfunção na região lombar, e tudo isso foi evidenciado, né, a partir de uma pesquisa que fizemos e vimos que a principal forma para a gente cuidar desses distúrbios, dessas lesões, é a ergonomia, que está voltada para esses cuidados, né, operacionais. Bom, eu vou falar um pouco sobre a fisioterapia pediátrica. A fisioterapia pediátrica ela é utilizada para tratamentos e o desenvolvimento motor de crianças, bebês, recém-nascidos, adolescentes. E nisso, na clínica exatamente onde eu trabalho, a gente utiliza muito a psicomotricidade, que no caso a psicomotricidade, ela trabalha muito a questão do cognitivo, das etapas de desenvolvimento de uma criança, os movimentos humanos e também a parte emocional, que é a socioafetiva. Separamos algumas perguntas, né? Eu gostaria que mesmo me respondesse quais são os maiores desafios da implementação do PBE nos atendimentos clínicos? Olha, são muitos os fatores, né? Alguns deles são a falta de recursos, de tempo mesmo para poder estar sendo realizado. Tem a questão também da gente ter o apoio da organização que a gente trabalha para poder estar executando esse tipo de procedimento. Porque, querendo ou não, quando a gente está em uma organização que já tem o costume de realizar certos protocolos, para poder fazer uma mudança, é todo um processo. Tem umas que aceitam mais tranquilamente, outras que não. Então, varia muito. Varia também de a autoridade para mudar, né, a prática. Então, basicamente, são essas algumas das questões. Uma também muito importante é a questão de recursos. Algumas solicitam os recursos que algumas organizações não têm. Mas, basicamente, são essas mesmo. Então, galera, chegamos ao fim de mais um
episódio do FicoTocast. Espero que vocês tenham gostado e absorvido muito bem o assunto. Gostaria de agradecer a todos os participantes por terem aceitado participar do nosso podcast. Não se esqueçam de seguir nosso canal, deixar um like e podem deixar qualquer dúvida aqui nos comentários que a gente estará respondendo. Também não esqueçam de implementar o PBE na vida de vocês, tá? Evidência é extremamente importante. É isso. Obrigada.